minha história. O Minha Música, Minha História está começando agora na Zebu FM, mais uma vez convidando você como eu sempre faço. Todo mundo tem uma história para contar e toda história do coração tem uma música que quando você ouve, ela te leva para lugares, para pessoas, para abraços, para saudades. Então é por isso que a Zebu FM toda tarde pergunta para você, de segunda a quinta-feira, qual é a sua música, qual é a sua história. Conte pra gente, tá? É o Minha Música, Minha História de volta com você na Zebu FM. Olha, tô muito feliz de iniciar aí a temporada 2024 do Minha Música, Minha História com uma cartinha, carta mesmo, de papel, ó, tá aqui na minha mão, tá? Carta de papel aqui na minha mão, tá? Com a participação da nossa ouvinte, a nossa ouvinte que é a Maura Santos, que participa com a gente hoje, aqui do nosso Minha Música, Minha História, ouvinte assídua da Zebu FM, e hoje ela resolveu partilhar a sua história conosco aqui na Mais Ouvida. Itamar, eu sou a Maura Santos, estou aqui na sintonia da programação da Zebu FM. E olha, hoje eu quero falar de uma história de saudade, viu? É a primeira vez que eu escrevo para você, Itamar, aí na programação da Zebu FM. Estou fazendo isso com muito amor, com muito carinho. Prometo que não vou falar demais, mas nem vale isso, imagina, viu? E para mim, Itamar, sem nenhum exagero, você é um dos melhores radialistas de Uberaba, viu? O que você fala, Itamar, serve perfeitamente para muita gente. Oh, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Itamar, a minha história é uma história de saudade. É por isso que estou hoje participando do Minha Música, Minha História. É uma saudade, Itamar, que nunca vai ter fim mesmo passado tantos e tantos anos. E sabe por quê? Porque essa história de saudade, a minha história de saudade, Itamar, tem nome. É uma saudade de mãe. Ai, Itamar, faz tanto tempo, tantas décadas, mas que saudade que eu sinto da minha mãezinha. A minha mãezinha que foi morar lá no céu. A minha mãezinha com quem eu convivi somente até os 8 anos de idade, Itamar. A minha mãe foi morar com Deus, deixando eu e também a minha irmã. A minha mãe, Itamar, olha, é a Dona Emília. A Dona Emília, Itamar, era a coisa mais linda que existia na minha vida. Se eu posso pensar em algo perfeito criado por Deus, eu me lembro logo da Dona Emília. Eu me lembro logo da minha mãe, que deixou essa saudade tão grande. Ela era de Jatuba, perto de Nova Ponte. O meu pai se chamava Pedro Manuel e também faleceu. Itamar, olha, tudo de bonito, tudo que vem de Deus, eu me lembro da minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito prendada. Ela vivia a vida dela como uma grande mulher que morreu, Itamar, no parto. A minha mãe, ela veio a falecer ao dar à luz para a minha irmã. E sabe por quê, Itamar? Porque de tão trabalhadora que a minha mãe ela acabou quebrando o resguardo. Isso mesmo. A Dona Emília, para cuidar da sua família, acabou quebrando o resguardo. E isso trouxe consequências que a levaram à morte. A minha mãe sofreu de dores, muitas dores severas, até vir a falecer, Itamar. A minha mãe era sempre, a Dona Emília, uma pessoa muito prendada, costurava na máquina de fiar, aquela máquina de roda, a roda de fiar, Itamar. Não era aquela máquina de costura elétrica ou coisa assim, não. A minha mãe também sabia ler. Ela que estava sempre junto com a gente, sempre a gente estava em cima dela, sempre estava com ela. É impossível não lembrar, Itamar, do amor que a minha mãe sentia por nós, do amor que eu sentia pela minha mãe. E mesmo tanto tempo passado, eu tenho certeza que a minha mãe é e será sempre a maior saudade que eu já tive na vida.
Sabe, Tamara, existia uma música que se tornou muito especial para mim. Uma música que quando eu ouço, automaticamente eu me lembro da minha mamãe, a Dona Emília. Eu me casei, tive 3 lindos filhos. Os meus filhos são tudo que eu tenho, o maior carinho e amor que eu aprendi a dar com a Dona Emília, com a minha mãe. E existe, Tamara, existe uma música que automaticamente quando eu ouço, eu me lembro da minha mãe, de todo o seu carinho e ainda aumenta ainda mais essa saudade que eu sinto, saudade que eu sei que nunca será capaz de cessar. Hoje, Tamar, eu participo do Minha Música, Minha História para falar de saudade. Saudade que tem nome, a minha mãe, a Dona Emília. Minha música, minha história. Ô, Maura Santos, a nossa nova temporada do Minha Música, Minha História não poderia começar melhor do que falando desse amor, né? O amor de mãe, que é o maior de todos os amores, o amor de filho para mãe, o amor de mãe para filho. Não existe amor que possa superar esse amor de jeito nenhum, viu? E você expressou muito bem aqui na sua cartinha de papel, viu, gente? Que chegou aqui, ó, o barulho, cartinha de papel. Muito obrigado, viu, Maura? A Maura Santos, que participa com a gente, que abre a nova temporada do nosso Minha Música, Minha História, falando de saudade, falando da Dona Emília. E sabe uma coisa que eu observei, ô Maura, na sua participação? Em nenhum momento você fala na sua participação de tristeza, sabe? Isso é muito bonito. Você fala de saudade. Saudade não tem nada a ver com tristeza. Você fala de saudade, você fala da falta que essa mamãe linda, Dona Emília, faz na sua vida, mas em nenhum momento você se refere a ela com tristeza. Isso é muito importante, é muito lindo, o sinal que Deus colocou aí no seu coração, o entendimento. Fica o entendimento, fica também a saudade, mas tristeza não. Obrigado, viu, Maura Santos, pela sua participação, por abrir o coração pra gente, pra matar a saudade da Dona Emília. Aliás, você ouvinte também aí do outro lado deve estar curioso, né? Tamar, que música é essa que a nossa ouvinte, a Maura Santos, ela ouve e automaticamente se encontra na saudade da Dona Emília, a sua mãe? A história você ouviu? E a música você vai conhecer agora no Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Minha música, minha história. Ô, Maura Santos, obrigado, viu? Obrigado pela sua cartinha. Obrigado por estar aqui com a gente no Minha Música, Minha História. Obrigado por acreditar no programa. Obrigado, viu, por abrir o coração pra gente. E falando dessa pessoa tão linda, tão fantástica, que te colocou no mundo, né? A sua mamãe, a Dona Emília. E você pode ter certeza que você está falando aí da maior saudade que pode existir no coração de um ser humano, viu? Obrigado. Aliás, saudade que fez também muita gente se identificar com você aqui no nosso Minha Música, Minha História, tá? A Márcia lá de Sacramento tá aqui com a gente. Itamar, essa história é muito parecida com a minha história, viu? Com a minha mãezinha. A minha mãezinha, Itamar, a dona, era muito parecida assim com a Dona Emília, sabe? Eu sinto muita saudade, falta da minha mãezinha, a Dona Santa. Beijos, Itamar. Beijo pra você também, ô Márcia, lá em Sacramento, ligada junto com a gente aqui na Zebu FM. Eita, mas boa tarde, meninão, de novo, Zé Oripa aqui do Chica Ferreira. Menino, mas que história emocionante, hein? Eu não tive o prazer de viver com a minha mãe, não, apesar de que ela viveu muitos anos. Mas a minha mãe, eu não tenho o gosto de dizer a mesma coisa que essa menina acabou de dizer, porque é uma coisa muito gostosa você ter o carinho, o conforto da mãe.
Não tenha dúvida, viu, Zé Eurípides? Obrigado, viu? Obrigado, companheiro. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente também. Deixa eu dar meu boa tarde também para mais gente ligada aqui com a gente. A Rita de São Joaquim da Barra. Itamar, essa história é muito parecida com a minha, viu? A minha mamãe morreu quando eu ia completar 7 anos, né? No parto também da minha irmã, né? Olha só, que coincidência, né, Rita? Obrigado pela sua participação, viu? Então, você ouvinte da Zebu FM já sabe, a partir de hoje, mais uma vez, estamos perguntando para você, sempre de segunda a quinta-feira, aqui na Zebu FM, qual é a sua música, qual é a sua história, porque todo mundo tem uma história para contar e toda história tem uma música que quando você ouve, você volta lá, na sua história. Conte pra gente qual é a sua. Minha música, minha história é aqui na Zebu FM. Minha música, minha história. Minha música, minha história.